como cristãos, não podemos simplesmente assistir tudo que as pessoas estão publicando, ouvir o que as pessoas estão falando e absorver, não devemos absorver essas questões negativas. Por quê? Porque, na verdade, a nossa regra de fé e prática não são as notícias que estão correndo aí pelo mundo. A minha regra de fé e prática não é aquilo que eu estou vendo ou que estou vendo. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos, lá em Efésios, que nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Se nós vivemos pela fé, então dá para a gente separar as coisas. Quando a pessoa vive pela fé, ela não vive pelo que vê, não vive pelos sentidos. Quais são os sentidos? Eu vejo, eu sinto, eu tenho paladar, eu escuto e eu apalpo, eu seguro. Então, aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que nós não devemos viver pelas vistas, pelo que nós vemos, mas pela fé. Então, se vivemos pela fé, precisamos entender o quê? Que nesse turbilhão, nessa situação que estamos passando, estamos vivenciando, nós não vamos ter a mesma atitude dos 10 espias quando foram enviados para Canaã. Quando Moisés enviou os 12 espias lá de Cades Barneia, e 10 voltaram com relatórios negativos, porque eles viram, eles ouviram. A palavra-chave, qual era a palavra-chave para o povo de Israel? A terra está aí. Já foi entregue nas mãos de vocês. Vocês devem agora entrar e tomar posse. Não foi a palavra de Moisés, foi a palavra de Deus. Então, independente do que os espias viram no passado, ouviram, independente dos seus sentidos, o que eles deveriam permanecer, o que deveria permanecer na mente deles? O quê? A terra já foi dada, a terra é de Deus. Ele já deu ao seu povo. O que o povo deve fazer é entrar e tomar posse dessa terra. Mas quando eles olharam as circunstâncias, qual foi a reação? Qual foi a decisão? O que eles, lá em comum acordo, os 10 espias decidiram? Eles devem ter conversado antes, Josué e Caleb, sem concordar com eles, e conversaram o seguinte: olha, realmente Moisés falou que chegou a hora de nós conquistarmos essa terra que Deus entregou nas nossas mãos. Mas nós vimos aqui que não há possibilidade nenhuma. Por quê? Olha, as muralhas de Jericó, por exemplo, dá para passar 2 carros, um do lado do outro, por cima. Olha, existem muralhas que as torres chegam até 30 metros de altura. Isso era o caso de Nínive, mas as muralhas de Jericó, eram grandes. E aí, eles tão somente, amados, neste momento eles viram que não havia possibilidade nenhuma de conquistar. Mas isso é um engano do inimigo. Para você ter uma ideia, a cidade velha, essa cidade que foi destruída por Josué, ela não existe. Foi levantada uma Jericó, logo no início, dá uns 3 quilômetros, mas hoje está praticamente, os escombros da antiga Jericó, está quase ligada com Jericó da época de Jesus. Você, quando vai lá, você olha, você vê as bases das torres, da muralha, você olha para baixo e, se tiver alguém perto, parece um bonequinho pequeno. Era algo extraordinário, era algo
que você não pode nem comparar com as muralhas antigas de Jerusalém hoje, que foram construídas no século XVI. Então era coisa grande demais. Mas por que eu estou falando isso, amados? Eu estou falando porque ou nós vamos viver pela fé em meio a essa pandemia, ou nós vamos ter medo, ou nós vamos adoecer, ou nós vamos ficar enclausulados, ou nós vamos ficar deprimidos, nós vamos ficar com medo de trabalhar, com medo de sair na rua. Se nós, amados, não agirmos com fé, eu não estou falando para você ser irresponsável. Se é comprovado que a máscara ajuda a você não ser contaminado e a não contaminar os outros, se está comprovado que a higienização também beneficia usar o álcool gel nas suas mãos, se isso está comprovado, então é algo que ou você tendo fé ou não, você tem que fazer. Se está comprovado que você tem que evitar aglomeração por causa do risco de contaminação, se você tem a possibilidade de não estar no meio onde tem muita gente, então saia. Se não houver necessidade, saia. Mas muitas vezes há necessidade. Aí é outra coisa. E nós precisamos, amados, focar os nossos olhos naquilo que a palavra, ela nos instrui. É por isso que a própria palavra diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouço sobre a palavra de Deus e dentro de mim é gerado fé. Dentro de você é gerado fé. Porque você escuta a palavra. Aí você, mas como a palavra vai gerar fé no meu coração? Porque, queridos, a letra por si, ela mata. Não adianta nada eu pegar a Bíblia, ler de capa a capa, ler tudo e ler várias vezes, mas quando eu leio para criticar, quando eu leio para simplesmente buscar argumento para dizer que essa Bíblia é como outro livro qualquer, não adianta nada. Mas quando eu leio essa palavra e eu entendo que é Deus falando, e Deus usou homens inspirados para escrevê-la, quando eu leio e entendo que é o próprio Deus falando, trazendo coordenadas, direções, e quando eu permito que Deus modifique, renove, transforme a minha vida, aí, a partir do momento que eu estou lendo, estou meditando nela, estou orando, Deus está me transformando. Porque o objetivo de Deus para a humanidade é que nós nos tornemos a imagem do seu Filho, do seu primogênito, do seu unigênito, que se tornou primogênito, Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus. Então, aí, nesse momento que nós estamos vivenciando, eu vou parar com tudo? Eu vou ficar em casa, cruzar os braços e esperar que a comida venha para a minha mesa? Eu vou ficar em casa e vou... Olha, Jesus já está voltando, então vou esperar Jesus voltar. Quantos líderes religiosos, eu posso até afirmar aqui, até mesmo denominações que fizeram previsões da vinda de Jesus, não só no século XX, mas no século XIX. E todas essas previsões foram recalculadas por essas pessoas. E Jesus ainda não voltou. Qual é o meu conselho a esse respeito? É que você espere Jesus no seu dia. Você acordou? É que você tenha plena convicção de que Jesus pode voltar neste dia.
Mas o fato de você acreditar que Jesus vai voltar, não nessa geração, não nesta década, mas no dia que você levantou, o fato de você acreditar não pode fazer com que você fique paralisado, que você não faça mais nada, ou então que você venda tudo e dê aos pobres e simplesmente depois vai passar necessidade. Eu não estou falando que Deus, às vezes, chama pessoas para fazer. Nós temos exemplos na história de pessoas que venderam tudo e distribuíram entre os pobres. Nós temos um próprio exemplo com Jesus, que deu a metade dos seus bens para os pobres. Zaqueu. Nós temos muitos exemplos. Nós temos exemplos na Idade Média, nós temos exemplos, amados, sobre isto. Mas o que eu quero chamar a atenção, que às vezes nós agimos pelo que as pessoas falam, nós agimos pelo impulso, nós agimos pelos relatórios negativos, nós agimos simplesmente porque ouvimos as pessoas com seus temores e transferindo esses temores para nós. Nós vivemos pela fé na palavra de Deus. Ou com Covid, ou sem Covid, é a palavra de Deus que é o nosso norte. Se Deus nos levar, foi porque Ele quis nos levar, porque foi agradável aos seus olhos. Assim como Ele já levou muitos pastores, assim como Ele já levou muitas pessoas boas. Mas nós não podemos simplesmente ficar paralisados por causa do medo e por causa dos relatórios negativos, para chegarmos ao ponto de querermos apedrejar aqueles que se posicionam contra nós. Tem acontecido isso. Que você olha para o Antigo Testamento, os 10 espias, eles moveram a nação de Israel, olha, aproximadamente 3 milhões de pessoas na época. Aqueles 10 espias, quando eles viram a impossibilidade na questão humana, não sobrenatural, porque Deus estava querendo ensinar que não era na questão humana, mas era no sobrenatural dele, era ele que ia dar a vitória. Mas as pessoas, quando viram a impossibilidade, quando viram que não tinha como, inflamaram a população. Passaram o mesmo relatório para a população, os seus sentimentos. Eles viram e foram contaminados e contaminaram a população. E não está acontecendo isso hoje? As pessoas estão presenciando, muitas vezes, desastres, presenciando mortes, presenciando muitas coisas, estão passando esses relatórios negativos e as pessoas estão com medo, as pessoas estão aterrorizadas, as pessoas estão entrando em estado de choque, estado de depressão, estado de tristeza. Porque tem esquecido, amados, que nós devemos seguir a palavra de Deus, aquilo que Deus nos fala. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra diz o seguinte, que a sua morte foi para nos trazer vida e não para nos trazer morte. Quando Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, este é o alvo de Satanás. Nós precisamos entender que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou com Covid, ou com seja o que for, lá o que for, não importa. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso não quer dizer que você vai ser milionário, você vai ter muitas posses, muitos bens, mas ele promete vida em abundância. Interprete da forma que o Espírito Santo tocar no seu coração. Mas nós não podemos esquecer das suas promessas. Quando a palavra fala assim, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele não está dizendo, nós seremos abençoados quando chegarmos na glória, na Nova Jerusalém. Quando sairmos desse mundo físico,
e formos transportados para o outro mundo. Mas o texto está dizendo assim, ele já nos abençoou. Se ele já nos abençoou, isso quer dizer que isso já aconteceu. Assim como ele disse, olha, Moisés falou, entra na terra porque Deus já entregou na mão de vocês, entra e toma posse. Deus já tinha dado para o povo, mas o povo não tomou posse. E teve que passar 40 anos, teve que morrer no deserto por causa da incredulidade. Você vai morrer diante desse quadro que nós estamos vivenciando por causa da incredulidade? Não! Aí você pode estar falando, você está falando assim porque você não pegou Covid, porque sua mulher também não pegou Covid. Você está falando isso porque você não experimentou, você não foi entubado. Mas tem pessoas da família que foi entubado, que foi comprometido mais de 85%, mais de 80% do pulmão, pessoas que passaram, na família que passaram 30 dias, ou passou 30 dias entubada. Você está falando aí porque na sua família ninguém pegou um câncer. Eu já tive câncer, minha sogra, cunhado. Mas, no entanto, Deus preservou a nossa vida. Então, você pode trazer a justificativa que for. O que nós precisamos entender, ou nós somos ou não somos, ou agimos por fé ou não. Ou agimos pelos nossos sentidos, simplesmente. Ou agimos pela palavra, porque eu não consigo entender. Paulo não falou assim, olha, você vai viver pelos seus sentidos, vai viver pelos seus olhos. Não, ele diz que vivemos pela fé, do princípio ao fim. Nós vivemos pela fé, amados.